Esta é a voz da profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Porque dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Abram-se os portais em exultação, Ele é o Rei da Glória, Ele quer entrar. Hoje em sua vida, em seu coração, falta pouco tempo, só um pouco mais. Ele deve virar, deve virar, deve virar, deve virar. Deve Jesus voltar. Louvado seja o nome do Senhor. Como diz Paulo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, nele vivemos, nos movemos e existimos. Por isso, toda glória ao nosso maravilhoso Deus. A partir de hoje, amigo, amiga, eu tenho o prazer de pensar com você na história de Jó, o patriarca da dor e do sofrimento. Um homem com uma fascinante experiência de fidelidade a Deus, exemplo de confiança, mesmo quando não é possível compreender o que está acontecendo. Com Jó aprendemos que devemos levar nossas questões a Deus, confiar em seus planos e deixar que Ele nos conduza pelos caminhos que nos levarão à felicidade eterna. No livro de Jó não é mencionado o nome do autor da obra. No entanto, acredita-se que foi Moisés quem a escreveu, por volta do ano 1500 a.C., quando viveu entre os midianitas, antes de liderar o êxodo dos israelitas e antes também de escrever o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. É possível que Jó tenha sido contemporâneo de Moisés. Alguns sábios do passado escreveram livros para ensinar sabedoria, é a chamada literatura sapiencial. E uma das formas de compartilhar a sabedoria era por meio de diálogos. Jó é um livro sapiencial, escrito exatamente dessa maneira. O narrador começa e termina o livro, mas a maior parte é composta por falas dos personagens dialogando entre si. O livro de Jó tem 3 divisões: prólogo, poema e epílogo. A maior parte do conteúdo é em forma de poema, mas não se trata de uma alegoria, parábola ou mera ilustração. Os personagens são reais. Jó é citado, por exemplo, no profeta Ezequiel, capítulo 14, verso 14, também na carta de Tiago, capítulo 5, verso 11. Eu até leio esse verso para você. Tiago, capítulo 5, verso 11. Eis que consideramos felizes os que foram perseverantes. Vocês ouviram a respeito da paciência de Jó e sabem como o Senhor fez com que tudo acabasse bem, porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. A história de Jó não tem data definida e tem uma forte característica atemporal, pois se identifica com qualquer período da história humana após o pecado. Há no livro 329 perguntas para refletir sobre justiça, sofrimento e restauração. O tema do livro de Jó pode ser resumido numa pergunta perturbadora: se Deus é poderoso e amoroso, por que o mundo é injusto e coisas ruins acontecem com pessoas boas? Conciliar
A existência do sofrimento como amoroso caráter de Deus é o mais antigo dilema da humanidade. Muitos fazem especulações e se enchem de dúvidas e descrença, questionam a bondade, o poder e a própria existência de Deus, afirmando que ele permanece inerte diante do sofrimento humano. É verdade que nós não entendemos todas as questões relativas ao sofrimento, porém podemos ter um pouco de compreensão quando nós o observamos à luz do grande conflito que é travado entre o bem e o mal, entre Deus e Satanás. Deus tolera ou permite sem apoiar as ações do inimigo para que, vendo seus feitos, entendamos que Deus é amor e Satanás é o grande criminoso do universo. No livro de Jó, nós vemos o quanto o inimigo é maligno, causador de miséria e destruição. E quem nosso Deus é? Sua soberania e completo domínio sobre todos os elementos, mesmo sobre Satanás, que só pode agir dentro dos limites estabelecidos por ele. Nesse magnífico livro, a bondade divina é revelada. Embora ele permita o sofrimento, também coloca limites e, no tempo certo, muda a condição daqueles que nele confiam. O livro de Jó começa assim. Leio agora Jó capítulo 1, verso 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Homem íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. Oh, que linda descrição! Havia na terra de Uz um homem cujo nome era Jó. Homem íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. Um pequeno nome, mas de um grande homem. Ele era íntegro e reto, ou seja, era um homem honesto, correto, direito, confiável. Ele temia a Deus. Claro que o temer a Deus aqui não é no sentido de ter medo de Deus, mas confiar em Deus. Priorizar Deus na vida. Ter a vida centrada em Deus. Quando o texto diz que ele temia a Deus, significa que ele reverenciava a Deus, que ele era obediente ao Senhor. E mais, ele se desviava do mal, porque é assim mesmo. Quanto mais você está perto do bem, mais longe você fica do mal. Quanto mais você se aproxima da luz, mais distante você fica das trevas, da escuridão. Jó era assim, um homem digno, correto, exemplar. Um homem piedoso, isto é, ele andava com Deus. Ele tinha temor a Deus no seu coração. E como resultado disso, ele se desviava do mal. Ele se afastava de tudo aquilo que ele sabia ser contrário à vontade de Deus para a sua vida e para a vida dos seus semelhantes. Que exemplo notável! E nós vamos então, a partir de hoje, pensar por alguns dias nessa história fascinante, que nos mostra a existência do bem e o mal, porém, a vitória do bem sobre o mal. Vieram para ver aquele homem galileu. Não havia explicação para um carpinteiro ter tanto louvor da multidão. Tem nos olhos o poder de ler qualquer coração. Ele está unido ao Pai e fala de amor. Ele vem em nome do Senhor.
esperança em teu nome, Jesus. Temos força em teu nome, Jesus. Bendito és tu, Jesus, pois tu és o Senhor. Quando nos vêm desilusões e a nossa vida se desfaz, mesmo em meio a tanta dor, ainda existe a paz, crendo no nome do Senhor. O doce nome de Jesus, poder e força produz, Ele traz a eterna paz, Ele é a eterna luz, há poder no nome de Jesus. Em teu nome, Jesus, a esperança em teu nome, Jesus. Temos força em teu nome, Jesus. Bendito és tu, Jesus, pois tu és o Senhor. Teu nome será louvado para sempre. Criador, Redentor e Rei. Há poder em teu nome, Jesus, a esperança em teu nome, Jesus. Temos força em teu nome, Jesus. Bendito és tu, Jesus. Bendito és tu, Jesus. Bendito és tu, Jesus, pois tu és o Senhor. Tu és o Senhor. Ó Deus bendito, ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória, porque Tu és um Deus de poder e de amor. E como é bom, Senhor, estudar a Tua palavra e compreender que existe sim um conflito que é travado entre o bem e o mal. Porém, o bem vencerá o mal, a vida vencerá a morte, os sorrisos vencerão as lágrimas. Ajuda-nos, Senhor, a compreendermos Tua palavra e crermos nela, até que a nossa vitória no Senhor seja completa e definitiva. Oramos em nome de Jesus. Amém. Uma bênção de Deus para você e a sua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.
A Voz da Profecia é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia.